Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou esclarecer uma dúvida aqui sobre o Tesouro Direto. Tá? Uma pessoa me perguntou que, hoje em dia, ela sempre coloca o capital dela dentro do Tesouro IPCA, do Tesouro Prefixado, e espera até o vencimento. Tá? Então, eu vou esclarecer como funciona efetivamente o Tesouro Direto. Tá? Então, eu vou colocar aqui na tela, lá no site do Tesouro, tá? E aqui no site do Tesouro, eu volto a mostrar aqui um gráfico que é o preço de um título público, tá? Esse título público aqui é o Tesouro IPCA, tá? O Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado tem esse tipo de curva. E o que acontece, tá? Vou explicar aqui como é que funciona. Nós temos o Tesouro Selic, que quem define o que será pago dentro do Tesouro Selic são as reuniões do Copom lá no Banco Central. O que o Banco Central, o Copom, decidir quanto será a taxa Selic, isso é que vai pagar o Tesouro Selic. Tá? Mas nos tesouros prefixados e nos tesouros IPCA, essa taxa ela é definida por quem? Pelo mercado. Por isso que chama de marcação a mercado, tá? Porque todo dia, quando você entrar dentro dos títulos públicos, tem uma taxa diferente. Veja aqui nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias, a taxa de juros de cada dia. Ó, dia 29/3 foi 4,08. No dia 30, 4,05. No outro dia 31/3, 4,08. Veja que depois de vários dias aqui, começou a subir e foi dia 14/4, foi para 4,19. Já no dia 15, um dia depois, caiu para 4,14. Depois, mais um dia, caiu para 4,08. Outro dia, caiu para 4,06. Veja que agora dia 27/4, bateu 3,94. Então, quem é que está definindo essas taxas aí? Essa marcação a mercado que eu estou falando aqui, que tem variação o tempo todo dessas taxas aí. É o próprio mercado financeiro. Somos nós, tá? Eu, você, são os investidores que estão negociando lá os contratos futuros de juros, tá? Se eu estou analisando aqui um título público 2045, não é o futuro. Quanto esse título vai valer lá em 2045? Qual é a taxa que eu vou comprar agora para que ele me pague todo ano até o final de 2045? Quem define essa taxa? é o mercado financeiro, que todo dia tenta negociar essas taxas. E aí o que acontece? Você vê aqui um gráfico de taxas aqui, e a gente percebe que, em vários momentos, temos uma aceleração das taxas de juros. E essas acelerações aqui, como aconteceu daqui de baixo até aqui para cima, o que acontece? É um tipo de estresse no mercado. Tá? Algum problema que está acontecendo com o mercado, que o mercado fica pessimista em relação ao futuro, porque eles estão negociando contratos futuros, tá? Contratos futuros de juros. Então, à medida que gera algum tipo de estresse no mercado, nós temos uma alta das taxas de juros. Isso, para o país, não é bom, tá? Mas para os investidores, aí é uma janela de oportunidade para que a gente consiga comprar títulos públicos com altas taxas de juros. Esse é o objetivo. É muito melhor eu comprar uma taxa de juros a 4,95 ao ano do que comprar um título público pagando 2,87% ao ano. Tá? Então, toda vez que a gente tem algum tipo de estresse, um estresse econômico, um estresse político, um estresse da saúde, nós temos o quê? Um certo pessimismo no país. E aí a gente começa a ver taxas de juros futuros mais altas, tá? Mais altas. E aí é que está a grande marcação ao mercado. Por quê? Porque quando eu tenho uma aceleração da taxa de juros, inversamente proporcional, eu tenho um preço. Quanto maior a taxa, menor o preço. Então, eu pego aqui uma taxa, a menor taxa que nós chegamos aqui, 2,87%. Quanto é o preço do título? O preço do título deveria estar muito alto. Então, vamos ver o preço do título nessa data aqui, ó. Botei aqui, ó, 1.577. Então, significa você comprou um título com a taxa muito baixa e com o preço do título alto, tá? Então, você está comprando um preço do título muito caro, que é esse patamar aqui, ó.
esse patamar aqui de R$ 1.577 cada título público, lá na data de 4/11/2019, pagando uma taxa de juros no valor correspondente a 2,87% ao ano. Veja, então eu comprei um título caro, tá? E aí você percebe que de tempos em tempos nós temos aqui, volto para o gráfico de taxas, temos um pessimismo do mercado, as taxas sobem. Logo depois, o que acontece? Aquela situação que gerou um estresse no mercado, aos poucos ela vai se arrefecendo, eles vão conseguindo ajustar o problema. Então, por exemplo, da inflação, que é o que está acontecendo agora. Você está vendo uma aceleração da inflação. À medida que o governo toma medidas para tentar segurar essa inflação, o valor das taxas começam a ceder e começam a cair, tá? Começam a cair. E por isso que aqui, quando eu tive a aceleração do preço, eu tive o quê? O otimismo aqui nesse momento. Quando eu tive a queda do preço do título, eu estou falando em preço e taxa. Quando eu tenho uma queda do preço do título aqui, eu tenho o que é? Um pessimismo, porque eu tenho uma queda da taxa, a queda do preço, e saiu de 1.577 para 986, mas a taxa acelerou nesse período, dia 23/3/2020, quanto era a taxa? A taxa estava de 4,95. Então, aí, nesse momento, foi uma grande janela de oportunidade para comprar um título público. Então, quem comprou um título público nesses patamares de 4,95 ao ano, tá? Ele comprou o título público no preço de R$ 986. E aí, depois, em poucos meses, ele começa a valorizar e chegou a fazer um pico aqui, de 1.450. 1.450. Por quê? Porque à medida que o preço do título sobe, o preço é porque a situação foi normalizando, né? O pessimismo foi acabando e aí sim o preço do título volta a se valorizar. Então a gente pode comprar barato, vender caro e normalmente teremos pessimismo novamente. Então tivemos pessimismo aqui nesse período e voltou o preço do título a cair e gerou nova oportunidade, certo? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês que dentro dessas janelas de oportunidade, a gente consegue faturar de 3 a 10 vezes mais que a taxa Selic. É isso aí. Se a taxa Selic hoje é 2,75% ao ano, a gente consegue ter valorizações aí até 10 vezes mais, às vezes até mais do que isso. Tá? Veja que no último ano, que eu estou falando para vocês, quem comprou o título público nesses patamares aqui, 1.219, e vendeu perto desse topo de 1.527, teve um faturamento de mais de 25% de valorização. Isso quer dizer que eu tive um retorno aí, na época que a taxa de juros estava 2%, agora que ela teve um aumento para 2,75%, eu tive uma valorização de mais de 10 vezes a taxa Selic, tá? A taxa Selic. Então, é isso que eu tento faturar dentro do Tesouro Direto, de 3 a 10 vezes mais que a taxa Selic todo ano, tá? Então, entender essa curva de juros, você consegue identificar o que? As oportunidades para você comprar um título barato, né? Comprar um título barato e vender caro. Comprar barato, vender caro. Tá? Mas você precisa entender como funciona a curva de juros, senão você não vai entender se aquele momento é um momento propício para comprar o título público ou não, ok? Então, essa é a dúvida que eu precisava tirar, que alguém me perguntou, que estava colocando seu capital exatamente dentro do Tesouro e levando até o vencimento e achava que não precisava fazer mais nada. Você pode não fazer nada. Com certeza você não precisa fazer nada lá no vencimento. Você vai ter uns juros que você contratou naquele período, tá? Mas essa variação absurda de preço, de subir 20, 25, 30%, depois cai de novo. Quem é que se beneficia desta movimentação? Quem está comprando barato o preço do título e está vendendo caro e depois aguardando nova
oportunidade. Então, às vezes, durante um ano, acontecem aí algumas janelas de oportunidade, de 2, às vezes até 3 vezes, essa janela se abre dentro do título público para você comprar barato e ter forte valorização em poucos meses, tá? Em poucos meses. Então, é aí que a gente fatura de 3 a 10 vezes mais que a taxa Selic, ok? Fico por aqui, forte abraço!